Desde que me entendo, talvez de pequenina ainda, lembro-me sempre dessas sopas, porque não sou velha, tenho 60 anos, sou ainda, mas há 60 anos atrás, ou há 55, desde que comecei a entender, o nível de vida era muito diferente mesmo. Os meus pais eram muito pobres, éramos 5 irmãos, já me faleceu uma, mas ainda somos 4 irmãos, e uma casa de 5 filhas era muito difícil. A minha mãe não trabalhava, mas obrigou-se a trabalhar e a lavar roupa para casa de um senhor que também tinha muitos filhos e vivia aqui numa sala, era o guarda florestal aqui, e eu lembro-me, tenho muita noção que a minha mãe trabalhou muito, porque só o meu pai a trabalhar era difícil. E então fazia-se as couves de net, porque todas as pessoas tinham couves. Cultivava-se a batata, os repolhos também. Se não tinha repolho, não se punha, fazia. O milho, muita gente, a maior parte, cultivava milho. Eu já não se vê milho, mas eu lembro-me que todas as pessoas daqui de cima tinham as suas terrinhas, o milho, que era o rendimento de pão, que se cozia em casa, todas as semanas se cozia pão em casa. E eu lembro-me, já maiorzinha, de se cozer 2 vezes por semana. Ao sábado cozia-se o pão de trigo e durante a semana cozia-se o pão de milho. E é daí as couves, porque se tinha chouriço, levava chouriço. Se não tivesse nada, não levava nada. Ainda me lembro das couves que não levaram nada. Punha-se água ao lume, lavava-se as couves, picava-se as couves, o repolho, descascava-se as batatas e pronto, uma morcela, se era mais barato, sempre foi mais barato, punha-se uma morcela. E o milho, os moleiros andavam aqui pelas portas ainda num burro antigamente, que eu lembro-me também, e levava as saquinhas marcadas de cada pessoa, levava porque a gente não tinha o bem de beber, e era para a água de pai na lagoa, que também havia, e depois ia de manhã, de tarde o moleiro trazia as saquinhas, que era para se poder cozer o pão. E dessa farinha guardava-se sempre um bocadinho, que é para quando a gente fizesse as couves de net, porque fazia-se para 2 dias. Comia-se hoje, amanhã guardava-se, não havia frigoríficos, mas as couves ferviam-se e guardavam-se, e no outro dia servia de jantar na mesma. Pronto, fui crescente e fui vendo. Os tempos eram muito difíceis, mas depois eu casei muito nova, casei aos 18 anos e morei 9 anos com os meus sogros. Os meus sogros tinham lavoura e muitas terras e criavam sempre 2 porcos, 2 vezes no ano. Aqueles porcos engordavam-se em casa, os restos das comidas, com a farinha, com milho, com tudo que se tinha, com batata doce que tinha na terra, mas as miudinhas servia para os porquinhos, e ao fim do ano a gente matava os porcos 2 vezes no ano, e depois aquilo era tudo posto em balsas, salgado, tudo em sal. Dali, aí começou-se já a pôr o chouriço, o cinto de porco, a morcela, já mais condimentos, mas a minha mãe punha, mas pouco. A partir daí, se fosse só chouriço, a gente amanhava-se, quando era mais novinha. Se fosse só morcela, a gente amanhava-se na mesma. E a minha irmã mais velha, lembro-me tão bem, que as filhas não gostavam de carne. E ela sempre fez toda a vida couves com nete, que elas gostavam muito, mas sem nada de carnes. Era só mesmo da batata, do nete e das couves. Era um prato mais cheio, com couves, batata e os netes, e as minhas sobrinhas não gostavam de carnes. Eu não sei também, nunca fomos de muitas gorduras, não gosto de cinto de porco, dessas coisas assim, mas um cinto de carne de porco eu sempre gostei, um bocadinho de carne limpa, um bocadinho de chouriço, um bocadinho de morcela, sempre gostei. E então, a partir daí, as couves foram feitas assim.
foi tipo a sopa de pedra, fomos acrescentando à sopa de nete, a carninha de porco, o chouriço, a morcela, o repolho, os ingredientes todos, mais os de resto, que a gente, como eu já disse. E aí, comecei-se... Hoje, para ser sincera, já não faço muito, faço por desconsolo, de vez em quando. Mas antigamente era um prato mesmo, todas as semanas se fazia. O nete é feito da farinha que se fazia o pão de milho antigamente. Essa sopa até nem precisava de pão, porque depois de cozer a carnina, a gente com aquela aguinha antes de pôr as couves, tirava aquela aguinha, punha a farinha num recipiente e com aquela água escaldava aquele tipo pão, escaldava bem escaldadinho, mas aí já tinha o gostinho da carne, já tinha o salinho, e escaldava-se o nete, e o nete simplesmente era isso, era para acompanhar, em vez de pão, era aquelas broazinhas pequeninas que se punha dentro da panela, cozia naquele sabor, ela já era escaldada com aquele sabor do caldo e coze naquele sabor das couves, da carne, do repolho, da batata, daquilo tudo, e depois serve de pão para acompanhar a carninha de porco, a rodinha de chouriço, com a batatinha doce, com esses ingredientes assim. E a minha cozinha é mesmo o essencial da minha casa. E tenho 2 filhas e um filho. E as minhas filhas são tão cozinheiras quanto a sua mãe. Tenho uma filha com 40, vai fazer 42 anos, que é tão prendada na cozinha. E ela diz sempre, foi o que eu aprendi com a minha mãe. Muitas das vezes hoje, ela cozinha mais do que eu. Ela diz-me, a mãe vai a fazer outra coisa que eu ver para a cozinha. Por acaso, sou muito cozinheira. Transmiti as minhas receitas. Há muita coisa que elas gostam que eu faço. Tipo, se for para amassar massa cevada, que eu gosto de fazer na Páscoa, eu faço sempre. Elas querem sempre que eu faça. E eu digo tantas vezes a elas, mas elas ajudem-me a amassar. E eu digo, eu quero que vocês façam e aprendem, porque eu não digo sempre. E eu aprendi da minha mãe e da minha sogra. E quero que vocês também fiquem para que um dia que eu falte, vocês sabem fazer, recordem-me sempre das coisas que eu faço.